Fala, bom dia pra nós. Agora é a hora da verdade. Vamos, velho. Vamos. Então vamos lá, gente. Eu peguei até uma régua, ó. Ele fala na figura, está representada a parte do gráfico de uma função periódica. Então ele quer o período positivo mínimo e a amplitude desta função. Então vamos lá. Você tá vendo que o mínimo é menos meio e você tá vendo que o máximo é 1,5. Então, você vai pegar e vai fazer a média. Então, o mínimo é menos meio, o máximo é 1,5. Então, você vai somar e dividir por 2. Tá. 1,5 menos meio, 1,5 menos meio, dá 1. 1 dividido por 2, meio. Então, galera, no mínimo é 1,5, no máximo é 1,5. Então, você vai fazer a linha média. Beleza? Aí a amplitude é essa distância, que é a mesma que essa distância e que vai ser a mesma que essa distância. Então, a amplitude é da linha média até o máximo, ou se você preferir, da linha média até o mínimo. Então, a amplitude vai ser 1, porque do meio até 1,5, a amplitude vai ser 1. Tá. Aí a gente sabe que então é a alternativa C ou D. Agora, o período, gente, aí pode ser, por exemplo, nesse caso, a distância entre duas cristas. Então, qual é a distância? Qual é a distância entre duas cristas? É 2π por 9, porque é 0, né? Então, essa distância é o ΔX. Então, é o período positivo mínimo. Então, vai dar 2π por 9. Aí, a gente vai de alternativa D. Então, período, gente, seria, se a régua não fosse transparente, tá vendo? A partir aí do primeiro quadrante para a direita, até mais ou menos aqui. Tá. Para criar a função, não funciona assim, né? Aqui vai um número, aqui vai outro número, pode ser seno, pode ser cosseno, e aqui vai outro número acompanhando x. Então tá, esse número é esse. Então o número que vai aqui, que a gente chama de A, é meio. E esse número é 1, que é o que a gente chama de B. Aí depois a gente aprende a fazer, se precisar, né, durante essa lista, se vai ser seno ou se vai ser cosseno. E esse aqui é o período, não deu 2π por 9? Então, mas período não é 2π dividido pelo acompanhante do x? Período não é 2π dividido pelo acompanhante do x? Então, o acompanhante do x tem que ser quem? Tem que ser 9, que é o que entraria aqui. Então, a letra A maiúsculo é a média entre o mínimo e o máximo. A letra B é a amplitude, que já já a gente decide se é mais ou se é menos. E a letra M é o período, que é só a gente ver graficamente qual é o período e coloca na formulinha já explicada. Beleza. Aumentar o zoom, né? Que aí vai caber aqui bonitinho. Então vamos lá, galera. Ó, a gente vai então fazer que y é igual a maiúsculo mais b maiúsculo. Aí no caso aqui é seno, que no caso é seno de mx. É que o meu medo é a teoria, tem um cálculo matemático para achar esse valor, um cálculo matemático para achar esse valor e um cálculo matemático para achar esse valor. Só que o vestibular, ele troca, tá vendo? Ele põe o A no lugar do B, aí ele põe o B no lugar do M. Então a gente vai fazer isso. Então vai. Ó, ele fala que o A é diferente de 0 e que o B é positivo. Então, o mínimo não é menos 3 e o máximo não é 3. Então, esse A é a média. Pega o mínimo, soma com o máximo e divide por 2, vai dar 0. Então, se deu 0, você vai passar a linha média entre o mínimo, que é menos 3, e o máximo, que é mais 3. Tá, então essa posição deu 0. Aí o B, tá vendo aqui?
é a amplitude, que é a primeira barriguinha. É a primeira barriguinha a partir do y. Primeira barriguinha a partir do y, porque são infinitas, ok? São infinitas barriguinhas. Mas tá vendo que a primeira barriguinha tá para cima da linha média? A primeira, então a amplitude vale 3 positivo. Então a amplitude vale 3 positivo. Então 0 mais 3 vezes seno. Agora, o período, a formulinha do período qual é? Período é 2π dividido pelo acompanhante do x. Aí aqui, gente, vamos lá. Cadê esse período, hein? Então, o período vai ser, por exemplo, ó, do menos π por 2 até o π por 2. Que aí deu uma volta completa. Saímos do menos π por 2, foi lá pro mínimo, depois foi lá pro máximo e deu uma volta completa e voltou. Então, aí que é difícil. Mas o período, então, vai ser do menos π por 2 até o mais π por 2. Como é que acha o período? Δx. É o maior menos o menor. É a distância horizontal. É o maior menos o menor. Menos com menos, má. π por 2 mais π por 2. 2π por 2, π. Então o período é π. Multiplica em cruz. Letra M vai dar 2. Letra M vai dar 2. Essa é a função. Agora, de acordo com a questão, o A que ele quer saber é o que está acompanhando multiplicando. Então, é 3. Então, para essa função, nessa posição é o número 3 e acompanhando x é o número 2. Então, as respostas são os valores de A e B, 3 e 2. Então, 3 e 2, letra B. Tá. Vamos lá, gente. Y é igual a mais B cosseno de mx. Vamos preencher a nossa e depois a gente tenta entender a dele. Tá, no mínimo é 3, no máximo é 7. Então, se no mínimo é 3, no máximo é 7, se você fizer a média, vai dar 5. Então, aqui. Você já passa a linha média. Então, aqui o nosso A vale 5. Porque é só fazer a média. 7 mais 3, 10. Metade, 5. Aí que você fez a linha média, você tá vendo que a primeira barriguinha tá para baixo? A primeira barriguinha tá para baixo. A amplitude é 2. A amplitude é 2. Só que a primeira barriguinha tá para baixo, então tem que ser negativo. Então, menos 2. E aqui, ele fala que ele põe x sozinho, né? Então, a letra M vale 1. A letra M vale 1. Tá bom. Ah, porque o período é 2π, Danielzinho? Gente, que é a distância entre dois vales. Período é a distância entre dois vales. E o período é exatamente 2π. Exatamente 2π. Aí é porque o M vale 1. Tá. Agora, vamos lá, ó. O que tá multiplicando deu menos 2. E o que ficou sozinho no final deu 5. Então, o A é menos 2, o B é 5. Ele quer o A mais B, 5 menos 2, 3. A gente vai de alternativa A. Agora 4. Y é igual a A mais B seno de mx. Tá, o mínimo é menos 3. O máximo é 3. Então, na metade do caminho é o 0. O mínimo é menos 3, o máximo é 3, na metade do caminho é 0. Repare que nenhuma função, gente, tem um sinal de mais ou de menos, ó, tá vendo? Não tem um número somando, não tem um número subtraindo. Ô, Danielzinho, como é que você sabe que é seno? Tá, eu não sei. Pode ser cosseno. Agora que eu vi. Tá. Agora vamos lá. Primeira barriguinha, amplitude vale 3, amplitude vale 3. Só que a primeira barriguinha tá para baixo, então menos 3. Ainda não sei se é seno ou cosseno. Tá bom, tá bom. Mas eu já sei que tem o menos 3 multiplicando. Então só pode ser A ou B. Agora o período. Ô, gente, o período, ó, tipo assim, período vai ser de 0 a π, que é a distância entre dois vales. A distância entre dois vales é o Δx, é uma distância horizontal. Então, período vale π,
Só que o período é 2π dividido pela acompanhante do x. O período deu quanto? Π. Desculpa. Período deu π, que é a distância entre dois vales. Que aí a função faz o que tem que fazer, depois ela repete, depois ela repete. Tá, multiplica em cruz, a letra M vai dar 2. Ô Danielzinho, mas se a resposta é A ou B, a gente já saberia que aqui é 2. Tá, e como é que eu faço para saber se é seno ou cosseno? Se tiver as duas alternativas, aí você vai ter que substituir um ponto. Então eu vou escolher esse ponto aqui, ó. Esse par ordenado é π por 2, 3. Então você vai na letra A e na letra B. E vai trocar o T por π por 2. Tá, vamos na letra A. Vamos ver se é seno ou cosseno. Vamos ver se é seno ou cosseno. Substitui o T, gente, por π por 2. Tá. Quanto que é... Aqui corta, né? Cosseno de π. Cosseno de π, põe na rodinha. Cosseno de π, é o que dá menos 1. Então vai ficar menos 3 vezes menos 1. Cosseno de π dá menos 1, que é o cosseno de 180. Menos com menos mais deu 3. Qual que era o valor que eu estava esperando? 3. E deu certo? Deu. Então já é A. Não é a B. Agora, Danielzinho, mas o seno de 0 é 0. Então, por isso que é cosseno. Gente, eu substituo um ponto. Que isso, hein? Rapaz. Então vai. Y é igual a A mais B. Ele fala que é cosseno, então eu já vou aproveitar cosseno e ele põe X. Então eu não vou nem pôr o M, porque o M vale 1, gente. O M vale 1. Então vamos lá. O mínimo é menos 1 e na média é 1. Ele fala que tem um par ordenado π por 2, 1. E o par ordenado... Tá, então como é que... Quanto vale o máximo? Vou chamar de alfa, sei lá. Ué, mas o número 1 não tem que ser a média? Então é soma, divide por 2. Você vai pegar o máximo, soma com o mínimo, tira a média, tem que dar 1. Esse 1 já é o A, né, velho? Esse 1 já é o A. Aí multiplica em cruz. 2 vezes 1, 2. Passa para lá positivo. Alfa igual a 3. Tá, então o máximo é 3. O máximo é 3. O mínimo é menos 1. Então na média... Na média é 1. Aí a amplitude vale 2. Só que a primeira está aqui. A primeira amplitude está aqui. Então a amplitude é 2. Mas só que é negativo, menos 2. Então 1 menos 2... cosseno de x. Tá, só que ele chama de A minúsculo, o que a gente chama de A maiúsculo. E o nosso B deu menos 2, só que olha que vagabundinha. O nosso B deu menos 2, só que ele colocou menos B. Então menos com menos mais. Menos com menos mais. Tá vendo, gente? Olha que bobeira. Ele fez assim, ó. 1 menos. Aí o nosso B deu quanto? Menos 2. 1 menos, menos 2. Então ele quis colocar um menos. Tá. Aí você troca o sinal. Aí se você somar, que ele quer o valor de... ele não quer A mais B, né? Ele quer saber o valor de F de π. Ué, mas o F de π é 3. Oxe. Nem precisou disso, então. Nem precisou se preocupar com esse menos. Graças a Deus. A pergunta é o F de π. Mas o F de π dá 3. O F de π dá 3. Nem precisei, então, de nada. Só precisei fazer que era a média. Desculpa. Mas se precisar montar a função... Aí. Olha lá, gente. O mínimo é quanto? O mínimo é menos 1. E o máximo é 3. Pelas alternativas, eu vou colocar seno e todas elas é só x. Todas elas é só x, tá? Então vai. Se o mínimo é menos 1 e o máximo é 3, então na média é 1. Então na média é 1. Então o mínimo é menos 2, o máximo é 3, então na média é 1.
Então a alternativa correta só pode ser A ou C. Agora, a amplitude é essa distância aqui, que é a primeira barriguinha. A primeira barriguinha, do 1 até o 3. Então, qual que é a amplitude? 2. Então, 1 mais 2, seno x. Então, 6A. Ok. Y é igual a A mais B. Pelo enunciado é seno. Pelo enunciado é seno. Então, é A mais B, seno de mx. Tá. O mínimo é menos 2. E o máximo é 4. Então, para achar o nosso A, só fazer a média. Então, para achar o nosso A, pega o mínimo, soma com o máximo, divide por 2. Que vai dar quanto? 1. Então, a letra A deu 1. Já vou passar a linha média aqui. No 1. Beleza. A amplitude é negativa, porque está para baixo da linha média. Essa distância vale 3, que é a mesma que essa. Do 1 até o 4. Do 1 até o 4, a distância vale 3. Então, o B é 3. Agora o M. Vamos ver o período. Gente, o período... por exemplo, é daqui, aí ele vem, passa uma vez no mínimo, passa uma vez no máximo e parou. Então o período é 6, tá vendo? Período é 6, porque saiu do 0, aí foi lá pro mínimo, depois voltou lá pro máximo e parou aqui. Então o período vale 6. Só que o período vale 6, só que a formulinha do período é 2π dividido pela acompanhante do x. Se fizer essa continha, período é 2π dividido pela acompanhante do x, vai dar π por 3. Então, π por 3. Então, esse é o ABM da nossa função. Mas olha lá como é que ele posiciona, ó. O nosso A, que deu 1, para ele é o K. Que é a constante que soma aqui, tá vendo? Soma ou subtrai, né? Tanto faz. Então, o nosso A deu 1, para ele é o K. O nosso B, que multiplica, deu 3. Então, para ele chamou de M. E o nosso M, que é o período aqui, o acompanhante do x, deu π por 3. E ele chama de N. Então, vamos lá. Letra M de Maria, 3. Letra N de navio, π por 3. Letra K, 1. Então, 7 dado. Letra M. A primeira barriguinha negativa. Então, o B é menos 3. Menos 3. Eu acho que eu devo ter falado e coloquei positivo. Porque tá claro que a primeira barriguinha tá para baixo. Então, se a primeira barriguinha tá para baixo, é porque o B é negativo. Então, tá. Então, deu menos 3, π por 3 e 1. Então, letra D de dado. Água. Agora 8. É cosseno e aqui é x. Aí ele quer saber o A e o B e tá igual ao nosso, né? O nosso A é nessa posição e o nosso B é nessa posição. Então deixa assim. Tá. Ele fala que aqui é o par 0 menos 1. E o máximo é 5. Ué, então para achar o A, gente, se o mínimo é menos 1 e o máximo é 5, mínimo e máximo, tira a média. Vai dar quanto? 2. Então, beleza. 2. Aí a primeira barriguinha, a amplitude vale 3, que é do menos 1 até o 2, ou se você preferir, você vai do 2 até o 5. Do 2 até o 5. Que a amplitude é da linha média até o máximo, ou da linha média até o mínimo. Só que a primeira barriguinha tá para baixo, então o B é negativo. Então B é menos 3. Tá, para achar o que ele quer, 5A mais 2B. 5A mais 2B, 5 vezes 2,
mais 2 vezes menos 3. 10 menos 6, 4. Então, 8 em vez de A. Agora 9. Y é igual a A mais B. Ele já deu que é o cosseno de 2x, tá vendo? Tá. Vamos lá, gente. O mínimo é menos 3 e o máximo é menos 1. Então, na linha média é o menos 2. É o nosso A. Então, menos 2. Porque no mínimo é menos 3, no máximo é menos 1. Então, já tem aqui até esse quadriculado. Então, quer dizer que o A vale menos 2. Primeira barriguinha tá para baixo, ó, da linha média. Primeira barriguinha, a partir do eixo Y, tá para baixo. Então, a amplitude vale 1. Amplitude vale 1, só que o B vai dar menos 1. Beleza. Ele chama de M de Maria, o que a gente chama de A. Tá, então aqui é a letra M de Maria, que vale menos 2. E a letra N, que ele acompanha o cosseno, multiplicando, é o nosso B, que vale menos 1. Agora, como é que acha o P? Então, P vai ser o período, ó. Porque o período é a distância entre dois vales. E ele fala que aqui a abscissa é x igual a P. Então, aqui, aliás, no eixo x, né? A abscissa é x igual a P. Então, quer dizer que, graficamente, o período é P minúsculo, que é a distância entre dois vales. Então, se o período é P minúsculo, só que o período não é 2π dividido pelo acompanhante do x, então já sei que é 2. Então, o período vai dar quanto? π. É o período não, desculpa. O P minúsculo. Aí ele quer saber quanto vale. Pzinho elevado a mn. Então, você vai fazer π elevado a menos 2 vezes menos 1. Menos 2 vezes menos 1. Menos com menos má. Então, vai dar π quadrado. Questão 9. Dado. Agora, vamos lá. Ó, o mínimo é menos 2, o máximo é 2, então na média é 0. Na média é 0, então o nosso A é 0. E a primeira barriguinha, mas não pode para trás. É a partir do eixo Y, senão são infinitas. Qual é a primeira barriguinha? São infinitas, então é sempre a primeira no primeiro quadrante. Primeira barriguinha tá para cima da linha média. Então, o nosso B vale 2. Que é a amplitude aqui? 2. Agora, período. Período é 2π dividido pelo acompanhante do x. Ô, gente, só que o período, ó, vai ser π. Porque saiu do zero, foi até o máximo, foi até o mínimo, e aí voltou, tá vendo? Período. Então, o período vale quanto? π. Põe na fórmula, o m vai dar 2. Então, para nós, ficamos com A mais B, aí pode ser seno ou cosseno, de 2x. Deixa eu ver se marca a alternativa. 2 seno de 2x. Bom, é a única alternativa que o 2 está multiplicando o x. Então, 10 dado. A única alternativa que mostra que o acompanhante do x é 2. Vamos lá. Dá para ver que o mínimo é menos 1 e que o máximo é 5. Então, se o mínimo é menos 1 e o máximo é 5, tira a média, nosso A é 2. Se o nosso A é 2, a amplitude é 3, porque de 2 até 5, primeira barriguinha no eixo Y, a amplitude aqui vale 3. Então, nosso B é 3. Ó, e tem 3 verdadeiro. A amplitude é 3. Sim, a amplitude é 3. Aí o período é 2π. Tá, vamos ver o período. O período vai ser de 0 até 4π, que é a distância entre duas cristas. Período é a distância entre duas cristas. Distância horizontal, ó. Vai do 0 até o 4π. Então, o período deu 4π. Só que o período a fórmula é 2π dividido pelo acompanhante do x. Então, o acompanhante do x vai dar quanto?
meio. Então, se eu precisar da função, que aparentemente não importa se é seno ou cosseno, a letra A deu 2, a letra B deu 3, pode ser seno ou pode ser cosseno, de meio x. Tá, o período é 2π? Não. O período é 4π. E a frequência, e então, né, gente, frequência é o inverso do período. Então tá certo, que se o período é 4π, a frequência é só inverter. É 1, isso é de física, tá? A frequência é o inverso do período. Frequência é o inverso do período. Tá, então o item 2 e o 3 são verdadeiros? Dados. Eu tenho que fazer uma pergunta. Para eu saber se é seno mesmo, é só trocar o x por 0 e vezes dá 5. É só trocar o x por 0 e vezes dá 5, que é a par da ordenada aqui. Tá, vamos ver se é seno. Troca x por 0. Seno de 0. Seno de 0 é 0. Seno de 0 é 0. 0 vezes 3? 0. 0 mais 2? 2. Deu 5? Não. Então não é seno. Então é cosseno, se precisar. 2 mais 3, cosseno x por 2. Quer ver, ó? Troca o x por 0. Quanto que é cosseno de 0? Cosseno de 0 vale 1. 1 vezes 3, 3. 3 mais 2, 5. O mínimo é 1. O máximo é 5. Então, na média é o 3. Então, o nosso A é 3. E a primeira barriguinha, para cima da linha média. Então, a amplitude vale 2. E o nosso A é o mesmo A dele, e o nosso B é o mesmo B dele. A gente usa maiúsculo, ele colocou minúsculo. Quanto que é o produto? 3 vezes 2? 6. Já não teve esse exercício não, gente? CFTMG 2015. Tô meio doido, né? Tinha a impressão de que eu já tinha feito esse exercício. Tá, tudo bem. Então o 12 deu o quê? Deu dado. E a 11 também deu dado. Bora. Dá pra ver aí, ó. O mínimo é menos 1. E o máximo é quanto? 3. Então, o mínimo é menos 1. O máximo é 3. Tira a média. O nosso A vale 1. Se o nosso A vale 1, que é na média aqui na metade do caminho, primeira barriguinha de 1 até 3. Nosso B é 2, que é a amplitude. Nosso B é 2, que é a amplitude. Tá. Para nós, ficaria que o nosso A deu 1, nosso B deu 2, e aí ele chama de cosseno de x. Só que para ele, gente, ó, o B dele é o nosso A, que é o que fica aqui, que ele colocou no final, tá vendo? Então, o nosso A deu 1 é o B dele. E o A dele, que multiplica o cosseno, ó, é o nosso B. Então, o A deu 2. O que que tá pedindo? A mais B, 3. E B menos A. B menos A, menos 1. Então, 3 menos 1 é 13. E o mínimo é menos 1. O máximo é 5. Não aguento mais falar que o mínimo é menos 1 e o máximo é 5. Então, A vai dar 2. A amplitude é a primeira barriguinha para cima. De 2 até 5, 3. Tá, acho que acabou. O A da questão é o próprio A nosso, o B da questão é o próprio B nosso. Então, o A deu 2, o B deu 3. O que que ele quer? O produto. 2 vezes 3, 6. Então, 14, A. Tá, vamos lá. Ó, em situação normal, observa-se que os períodos de respiração e expiração do ar são iguais em tempo. A velocidade... Tá.
Então você vai lá e inspira até o máximo, depois expira até o mínimo, aí depois você inspira até o máximo, aí depois você expira, tá? Sabendo que uma pessoa em estado de repouso, um ciclo de aspiração e expiração completo ocorre a cada 5 segundos. Ah, então é tipo a frequência. E que a taxa máxima de inalação e exalação em módulo é 0,6. Aqui acho que é litros por segundo, tá? É litros por segundo. Ô, gente, então quer dizer que no máximo é 0,6 e no mínimo é menos 0,6. Ele fala que aproximadamente o tanto que a gente inspira é o tanto que a gente expira. E ele fala que em módulo é 0,6. Então, positivo e negativo. Então, o nosso A vale 0. E nenhuma alternativa tem nada somando, né? Tudo multiplicando. Tá. Então, o nosso A deu 0. Aí a amplitude é o próprio 0,6. A amplitude é o próprio 0,6, que a primeira barriguinha tá para cima positivo. Ó. 3 quintos é 0,6. Então pode ser B. Qual questão que é essa? 15. Então pode ser B, C ou D. B, C ou D. Que tem que ser o B 0,6. Tá. Tá vendo que esse é o par 00? Vou fazer o teste para saber se vai ser seno ou cosseno, ó. Então eu vou trocar o T por 0. Vamos lá. Vou trocar o T por 0 na letra C. Cosseno de 0, troco o T por 0. Cosseno de 0 dá 1. 1 vezes 0,6 dá 0,6. Deu 0? Não. Então tá errada a letra C. Agora, se você trocar aqui o T por 0, vai dar seno de 0, 0. 0 vezes 3 quintos dá 0. Mas se você trocar aqui o T por 0, vai dar seno de 0, que é 0. E 0 vezes 0,6 dá 0. Então, a origem satisfaz B de bola, D de dado. Bom, eu acho, gente, que quando ele fala que esse ciclo completo ocorre a cada 5 segundos, é o período. E o período não é 2π dividido pelo acompanhante do x? E o período não é 2π dividido pelo acompanhante do x? Então o acompanhante do x vai dar o quê? 2π sobre 5. Então questão 15. Dado. Então o período é quanto tempo demora para fazer uma coisa que daqui a pouco vai repetir, vai repetir, vai repetir. Ó, gente, vamos testar a origem, só para você ver. Aqui é o par 00. Cosseno de 0. Vamos testar, ó. Vamos usar aqui, vai. Troca o x por 0. Tem que dar 0. Cosseno de 0 é 1. Cosseno de 0 é 1. Vezes menos 2, menos 2. O esperado era dar 0. Então não é a A. Também não vai ser a C. Porque o cosseno de 0 vale 1. E 1 vezes 2 vale 2. E tem que dar 0. Agora vamos com B e D. Ok. Você tá vendo que o máximo é 2, o mínimo é menos 2, então o nosso A vale 0. E a primeira barriguinha para baixo, a amplitude é 2, mas o B é menos 2. Já sabemos que é seno. Ah, mas já marca a letra B. Já marca a letra B na questão 16, por causa do menos 2. O período é 2π por 3, ó. Porque você saiu do 0, atingiu o mínimo, aí depois você atingiu o máximo, depois você voltou. O período é a distância horizontal. Então o período é 2π por 3, e a formulinha do período é 2π dividido pelo acompanhante do x. Então o acompanhante do x era 3. Só confirmando. Beleza. Vamos lá. Ó, seno de 0 é 0. Todas as alternativas são seno. O nosso A vale 0. Porque o mínimo é menos 2, o máximo é 2. Água. Primeira barriguinha. No primeiro quadrante tem que ser para a direita do Y. A amplitude é 2. Nosso B é 2. E tem um acompanhante do X aqui.
Ô, Danielzinho, mas já marca a letra A no 17, hein? Já marca a letra A. Só que parece que vai ser 1, né, gente? Porque, ó, o seno de 0 é 0, primeiro quadrante, segundo quadrante, aí vem terceiro quadrante, quarto quadrante. Então, aparentemente, não falou, mas aqui é 2π. Tá, o nosso A vale 0, ele já avisa que vale 0, porque não tem nada somando. Que o mínimo é menos 2, o máximo é 2. Então o nosso A vale 0. Aí a primeira barriguinha, aqui a amplitude, tem que ser à direita do Y. Então a amplitude é 2. Então o nosso B é 2, que ele chama de K. Então K é 2. Aí o T. Bom, período, gente. Deixa eu ver. O período vai ser a distância entre dois vales. Do menos 2π até o 2π. Então é ΔX. Período vai dar 4π. Só que a formulinha do período, ele usou T, né? É 2π dividido pela acompanhante do X. Aí o T vai dar meio. Aí a pergunta é K menos T. Tá, quanto que deu K? O K deu 2. 2 menos meio. 2 vezes 2, 4 menos 1. 3 sobre 2. Então 18 dado. Bomba d'água aspira e expira água a cada 3 segundos. Então o período é 3. Período é 2π dividido pelo acompanhante do X. Então a letra M vai dar 2π sobre 3. Então só pode ser B de bola, D de dado. Acompanhante do X tem que ser 2π por 3. Beleza. Aí vamos lá. O mínimo é 2, o máximo é 4. Se o mínimo é 2 e o máximo é 4, então A vale 3. Então dado. Porque o A vale 3. E se o A vale 3, o B vale 1. O B vale 1 porque a amplitude é do mínimo até chegar na linha média ou do máximo até chegar na linha média. Então, 1. Só confirmando que é a letra D de dado. A Danielzinha, mas aqui não vai pedir primeira barriguinha. Não, gente, aqui não tem desenho. Aí, aqui não tem desenho, então não sei qual que é a primeira barriguinha. Não tem como eu falar que o B é menos 1. Aí o vestibular tem que ter bom senso. Porque o que eu ia mandar você fazer é, se não tem desenho, já vai ter mais dessa. Se não tem desenho, no mínimo é 2, no máximo é 4. Então o A vale 3, sem desenho, o A vale 3 e o B vale 1. Aí eu não tenho como afirmar se é negativo ou não. O vestibular não vai fazer isso. Se não tem o desenho, a gente assume que o B é positivo. A amplitude vale 1. Tá. Determinado inseto, o mínimo é 20, o máximo é 40. Olha lá. Então o mínimo é 20, o máximo é 40. Então o nosso A é 30 e o nosso B é 10. Porque essa distância aqui. O nosso A é 30 e o nosso B é 10. Então na questão 20, já marca B de bola. Só de achar o A, né? Entre as funções a seguir, aquela que melhor representa a variação da intensidade sonora com o tempo. Olha. Deixa eu ver se tem como achar aqui o acompanhante do X. O mínimo é 20 e o máximo é 40. Ele não me fala em quanto tempo ele faz isso. Né? Esse som, ele não fala em quanto tempo. Então a gente vai pelas alternativas e marca B. Ô galera, f de x é seno de x, que é a linha pontilhada. O que você tem que saber? Que se a linha pontilhada é seno de x, então é no máximo 1 seno de x, no mínimo menos 1, e o período fundamental é 2π,
que sai do zero, vai até o máximo, depois vai até o mínimo. Tem que saber que o período da função seno é 2π. Aí aqui ele faz mais uma vez o período, 4π, e mais uma vez o período, se precisar, 6π. Danielzinho, se for para trás é menos 2π. Aí, galera, a prova é teste, beleza? Então, a função gx, ó, eu não sei qual é o máximo, eu não sei qual é o mínimo, mas o a é 0, porque é na metade do caminho. Então eu vou chutar que é meio. Eu vou chutar que é meio. Qualquer número menor que 1, beleza? Qualquer número menor que 1. Tá, então o nosso a vale 0 e o nosso b, a primeira barriguinha tá para cima, o nosso b vale meio. Tô chutando. O importante é que o alfa é menor que 1. Ó. Que o alfa é menor que 1. Ah, eu chutei meio. Aí o período é 4π. Período dessa função, ó, ela vai até o máximo, depois ela volta até o mínimo, aí ela volta pro mesmo lugar de sempre. Então o período dela é 4π. Só que a fórmula é 2π dividido pelo acompanhante do x, que ele chamou de beta. E o beta também vai dar meio. Exatamente meio. Então, ó. Não dá para achar o valor de alfa. O do beta deu para achar. Deu para achar pelo período. Mas o alfa é um número menor que 1. Supondo que é positivo. Ó, gente, conjunto imagem, então é o mínimo e o máximo. Então, no mínimo é menos 2. No máximo é 8. Então, o nosso A é a média. Soma, divide por 2. Vai dar 3. E o nosso B vai dar 5. Porque é a distância do 3 até o 8. É a distância do 3 até o 8. Tá. Se o nosso A deu 3, ele chama de 2K. Ô, vagabundo. Ele chama de 2K. Então, 2K vale 3. Então, K vale 3 sobre 2. Aí o nosso B deu 5, que para ele é esse P minúsculo. Tá, beleza. P minúsculo deu 5. Ah, ele quer saber o período? Ah, mas período não é 2π dividido pelo acompanhante do x? Ué, período não é 2π dividido pelo acompanhante do x? Então 2π por 5. Nem precisou achar o K. Nem precisa achar o K, porque o período é 2π dividido pelo acompanhante do x. Então vamos lá. Do menos 7 até o 7, o nosso A vale 0 e o nosso B vale 7. Que ele chama de K, beleza. Ah, o período é 7π. Período é 7π. Só que período é 2π dividido pelo acompanhante do x. Então quer dizer que o Pzinho vai dar 2/7. Aí a pergunta é o produto. Tá bom. 7 vezes 2/7 dá 2. Então 23C. Rapaz. Acabando. Vai, 24. Pressão mínima 78. Pressão máxima 120. Então tá. Não vai caber aqui, mas tudo bem. Ó. No mínimo é 78. No máximo é 120. Então o nosso A é a média. 120 mais 78 por 2. Isso vai dar quanto, hein? 120 mais 78 dividido por 2, 99. Então, se o nosso A dá 99, ok.
Deu 99. Aí a letra B, que é a amplitude, é a diferença. 99 menos 78. 21. 21, 21, 21. E ele fala que é cosseno, tá? Agora que é o difícil, ó. A letra T tá em segundos. A gente vai ter que achar agora o período, né? Tem que achar essa constante K através do período. E a letra T está em segundos. E ele manda considerar que um batimento cardíaco representa um intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Traduzindo, que um batimento cardíaco representa um intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas, que é o período. Número de batimentos cardíacos por minuto, 90. Deixa eu fazer aqui. Então, 90 batimentos por minuto. 90 batimentos por minuto. Um batimento demora quanto tempo? Então, se você multiplicar aqui, vai dar, deixa eu ver. 60 por 2/3. Vai dar 90x igual a 60. X igual a 60 sobre 90, que é 6 nonos, que é 2/3. Então, ele fala, gente, que um batimento representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas, que é a distância entre duas cristas, que é o período. Então, 90 batimentos em 60 segundos, um batimento em 2/3, período. Período é 2π dividido pelo acompanhante do x. Período é 2π dividido pelo acompanhante do x. Aí o K vai dar quanto? 3. Aí a gente marca a letra A. Opa! Ah, achei que eu tinha errado. Você cortou o π por quê, né, professor? É só cortar o 2 e multiplicar em cruz. Então o K vale 3π. Aí o K vale 3π. Beleza. Agora, você viu que aqui tem um mais, né? Só que aqui, vamos lá. O mínimo é 0, o máximo é 2. Então o nosso A vale quanto? 1. E o B é 1, que é a amplitude. Então o nosso A vale 1. 1 mais cosseno de x mais B. Agora, para achar esse B, gente, não tem regra. Por exemplo, sei lá, você vai pegar o par do ordenado, um desses dois, e vai jogar no xy da função. Qual que eu vou escolher? Tanto faz. Vou escolher esse. Substitui o x por 30, que é π por 6, tem que dar 2. Então, 2 igual 1 mais cosseno de π por 6 mais B. Vem pra cá, 1. Cosseno de π por 6 mais B. Qual é o ângulo que o cosseno dá 1? Qual é o ângulo que o cosseno dá 1? É cosseno de 0. Cosseno de 0 vale 1. Cosseno de 0 vale 1. Então o B é menos π por 6. Aí ele quer saber A mais B. A letra A deu quanto? 1. Então a letra A deu 1. Então ele quer saber quanto que é A mais B. 1 menos π por 6. Então 25A. Vinte e seis. Tem que fazer o desenho. 20 mais 10 seno. Bom, gente, se é 20 mais 10 seno, então a linha média tem que ser o 20. Esse é o A, né? A linha média tem que ser o 20, linha média no 20, linha média no 20, linha média no 20. Todos, né? Pelo que eu tô entendendo. Só que aqui é mais 10. Então, se a linha média é no 20, aí tem que subir o gráfico, porque é mais 10. Linha média no 20. Ó, o gráfico tá descendo. Não pode? Tá descendo.
linha média no 20 e linha média no 20. Então é só o item A. A partir do 20 ele está subindo. É a partir do 0, no caso, né? Mas tem outro jeito de fazer? Ah, eu acho que tem. Por exemplo, o máximo não é 30? Porque é 20 mais 10. E o máximo é 30. Todas as alternativas o máximo é 30. O mínimo é 10. Então, mas é seno. Como é que é o estilíneo gráfico do seno? Seno de 0 é 0, sobe e desce. Seno de 0 é 0, sobe e desce. Então, a letra A que parece isso. A B parece cosseno. A letra C mudou o período. A letra D nem parece o que eu desenhei. E a letra E é o seno ao contrário. Só que, gente, esse é o gráfico do seno. Se começar por baixo, esse é o gráfico do menos seno. Isso que eu tô falando, ó. Mais 10. Ixi, mesma coisa. Pelo que eu tô entendendo, o máximo é 3, o mínimo 0,2 e o nosso A é 1,6 e o nosso B é menos 1,4. Então todas as alternativas aparentemente mostram isso, só que é seno. E tem o menos, é o que eu acabei de desenhar. É seno de 0 é 0, com menos começa por baixo. Tem que ser uma alternativa parecida com isso. Então é A. Porque a B ela sobe, a C parece cosseno, a D nem parece função trigonométrica e a E parece cosseno. Tá vendo, gente? Então é A. O mínimo é 0,2, o máximo é 3, na linha média 1,6. Como o B é negativo, a primeira barriguinha tem que ser para baixo da linha média.